Preparem suas fichas porque está começando mais um episódio do Fliperama Nerd. Hoje nós temos mais uma edição do Speedrun, o nosso formato menorzinho de episódio, onde nós pegamos um assunto e conversamos sobre ele entre 30 a 40 minutos. Às vezes a gente se empolga, mas a ideia é manter nessa faixa de tempo. O assunto de hoje é K-Pop Demon Hunters, ou As Guerreiras do K-Pop. Eu sou o Hilário e estou aqui junto com o Roquete para batermos esse papo. E aí, gente, tá todo mundo animado aí, virar dourado? Que? Não, vou continuar antes que eu arrependo. Tá bom. E antes da gente começar a nossa conversa, só lembrando das nossas redes sociais, Fliperama Nerd Oficial lá no Instagram, e também nós temos nosso financiamento coletivo lá no catarse.me/fliperama_nerd, e que a partir de R$5 você já tem acesso ao nosso grupo do Telegram, onde a gente troca ideia, conversa, fala sobre o que a gente está assistindo, o que a gente está jogando, fala sobre a vida e por aí vai. Então é sempre muito bom ter esse contato com os nossos ouvintes. E você pode entrar lá no nosso grupo a partir de R$5 e trocar essa ideia com a gente. E também nós temos nosso formulário de feedback que está aqui na descrição do episódio. Então é um formulário totalmente anônimo, onde você pode dar uma resposta dando feedback pra gente sobre o que nós podemos melhorar dentro do Fliperama, ou apenas sugerir temas que você quer escutar nos nossos episódios. Então acesse aqui a descrição e dê uma olhadinha lá, porque ajuda bastante a gente saber o que vocês estão gostando, o que nós podemos melhorar ou mudar dentro do nosso projeto. Então, agora sim, recados dados, bora começar a nossa conversa. Então, hoje nós vamos conversar sobre K-Pop Demon Hunters, ou Guerreiras do K-Pop, o filme que saiu na Netflix no dia 23 de agosto de 2025 e que ganhou o mundo de uma forma que eu não estava esperando, para falar a verdade, porque furou a bolha do K-Pop, furou a bolha até da própria animação. Vi todo mundo falando sobre esse filme. Mas pra quem não conhece o filme, a gente acompanha um grupo de K-pop, que são as Huntrix, que são formadas por 3 idols, que também são caçadoras de demônios. A ideia do filme é que, por gerações, sempre existiram essas guerreiras e cantoras que lutam contra os demônios nas escondidas, e com o poder da música elas conseguem selar os demônios num reino separado dos humanos, assim protegendo o nosso reino. A gente acompanha então o grupo atual de caçadoras, as Huntrix, que são idols de K-pop, e que estão ali em sua missão para conseguir fortalecer essa teia que protege o mundo humano do mundo dos demônios, e elas estão no processo disso, talvez? Acho que sim. Elas estão querendo transformar a barreira de reforçar ela, tornando ela dourada para reforçar essa barreira. Nessa tentativa de reforçar, elas estão muito próximas de reforçar essa barreira. Começa a acontecer uns imprevistos, por causa que, para surpresa de muitos, já no começo do filme já introduz que a líder, entre aspas, aí, das Huntrix, a Arumi, ela não é só uma caçadora, ela é uma caçadora meio humana, meia demônia. Então ela começa a dar uns falsetes e falhando nesse reforço do Romum. E aí a história se desenvolve a partir disso. E eu gosto de que a sinopse, ela é até bem simples, mas a ideia é muito cativante desde o começo, né? Que é justamente pegar esse assunto atual de K-pop, de que tem se difundido cada vez mais até pra própria bolha de K-pop, assim, e fazer um filme em cima disso. E eu fui pego muito desprevenido, porque dentro da minha bolha K-Popper, eu vi gente começando a falar sobre ele e falando que era muito legal o filme. E quando eu vi, isso tomou proporções gigantes, assim, até da música Golden ficar no top 1 do mais ouvido do Spotify, ficar no top 1 em vários charts coreanos. E isso começou a dar um monte de treta, assim, dentro da própria comunidade K-Popper, porque tinha gente que tava achando isso ruim, a música ficar em primeiro lugar. Enfim, aí é toda uma outra treta gigantesca.
mas eu gostei também que isso foi muito a bolha e até pessoas que não têm contato tão direto com K-pop começaram a se interessar pelo filme e assistir ele também, né? Como é que foi pra ti esse primeiro contato, Roquete? Olha, eu vou ser sincero com você. Meu primeiro contato que simplesmente apareceu... Eu vi um anúncio na internet falando dessa nova animação da Sony, que era do Guerreiras do K-pop. Aí eu fui ver o trailer, achei interessante e achei ainda mais legal pra te falar no nosso grupo do Telegram, que eu ainda te avisei que... Hilário, você viu... Sim. Essa nova animação da Sony, que eu vi que era K-pop, eu já pensei, mano, o Hilário vai adorar isso daqui. Sim, eu já tinha ouvido falar dela, mas não tinha dado muita atenção. Mas quando tu falou pra mim lá no grupo do Telegram, foi quando meio que a chama do interesse veio à tona de verdade. E eu tenho muito interesse em questões de filmes de animação, desenho, essas coisas, eu adoro ver. Mesmo que alguns sejam meio bobinhos, ou alguns são mais ou menos, coisas, eu gosto de assistir pra ter o que falar mesmo. Eu acho que um outro grupo que eu participo, acho que tem um do Facebook que eu fico vendo lá, comentou disso, acho que pode ter sido aí, ou foi coisa mesmo geral de anúncio. Aí eu fiquei muito interessado e eu decidi assistir quando tava lá na Netflix, quando lançou de vez. Porque eu achei interessante, a proposta muito, que nem, tipo, pra todo mundo que vê, ainda mais por esse nome, fica muito, o que é isso? E eu adoro a sensação. Sim. Eu adoro a sensação e eu decidi, eu vou assistir. Vai que é bom. O que eu vou estar perdendo? Já tá na Netflix? Já tem assinado? Exatamente isso que eu ia comentar agora, que ele também ter sido distribuído na Netflix ajuda muito, né? Porque, pô, tu abre o aplicativo, tá lá na página principal, nos, enfim, top filmes ou nas novidades, então já chama muita atenção por conta disso. O próprio estúdio, né? Ele também trabalhou nas animações do... o estúdio... Como é que é o nome do filme? Do Aranhaverso, né? Exato, o estúdio que fez o K-pop Demon Hunters é o Sony Animations, que é o mesmo do Aranhaverso, também o mesmo dos Mitchells contra as Máquinas, acho que também foi um outro da própria Sony que saiu na Netflix e fez muito sucesso e acho que foi indicado a prêmios. Outros também filmes da Sony Pictures, que o pessoal deve conhecer por memes, é o Tá Chovendo Hambúrguer e o Tá Dando Onda. E o filme não só fez muito sucesso na própria Netflix, como ele inclusive está nos cinemas na data de publicação desse episódio. Então dê uma olhada no cinema da sua cidade, porque ele vai ter um final de semana de exibição, começando na sexta-feira do dia 31 de outubro, indo até dia 2 ali no domingo. E, pô, eu com certeza estarei no cinema assistindo o filme. Então, assim, a ideia até desse episódio não é nem a gente entrar em tantos pormenores da história ou dar todos os spoilers. A gente vai conversar sobre o filme, mas se você ainda não assistiu, fique tranquilo que a gente vai comentar sobre o filme, mas não vamos dar spoilers graves, até porque o intuito é você escutar esse episódio, se empolgar e talvez ir assistir na Netflix, ou caso você esteja ouvindo no lançamento, ir no cinema assistir, né? Porque é sempre muito legal. Pra mim, esse filme, ele me pega em lugares que eu não esperava, porque como os nossos ouvintes bem sabem, como o Roquete, como meu amigo sabe muito também, é que eu sou simplesmente apaixonado por K-pop, né? E ver as nuances que o filme pega da comunidade K-popper e coloca dentro do filme, pra mim foi tão divertido ver isso acontecendo diante dos meus olhos. E até coisas meio bobas, como a gente tem o trio, né, da Rumi, da Mira e da Zoe, cada uma dentro de uma espécie de arquétipo ou de estereótipo de idol de K-pop feminina que a gente tem. Então a Zoe sendo a maknae, né, sendo a mais nova do trio, ela normalmente é aquela, tipo, menina fofinha, mas que é meio avoadinha, assim. Então é muito legal ver de como eles usam isso até no filme pra brincar com esses estereótipos ou brincar com essas noções que a gente tem dentro da comunidade. Uma das coisas que eu lembro que me pegou muito já no começo do filme é quando tá tendo um panorama da cidade e aparece, tipo, uma foto da Zoe, é a maknae dos sonhos. E isso é literalmente coisas que eu já vi acontecer na vida real. De lançar um grupo novo e falarem, tipo, nossa, essa aqui é a integrante, é a maknae, né? É a mais nova do grupo, mais incrível, já existiu de todos. Então, tipo, é muito legal ver esses detalhes dentro do filme. Pega muito disso. Mas uma coisa que eu também adorei é, tipo, todas elas têm personalidade diferente,
mas no fundo elas são muito amigas e é aquela coisa, tipo, eu e meu amigo dividindo o nosso único neurônio. Sim, Então elas são individuais, mas elas são unidas. Elas se completam. E eu adoro isso. Isso dá um charme, por causa que dá aquela sensação de integridade, mas cada uma é única. Sim, a amizade delas é muito legal de acompanhar durante o filme. Tem vários momentos engraçados. Eu gosto inclusive, como a própria animação brinca com isso, né? Uhum. De... Às vezes tem aquelas distorções que não são tão comuns em animações desse tipo, mas que pende até um pouquinho pro anime, Exato, assim, de eu senti isso. Os olhos mudar e essa vibe diferente, a animação se distorcer para dar momentos engraçados ou mais tensos. Então, pô, é muito legal esses momentos. Eles souberam usar isso bem, é tipo, usar essas feições esquisitas, essas caras, pra dar um humor. E eles sempre usam no tempo certo. Nunca usam isso em um tempo de, tipo, em uma luta séria, algum momento tenso, ou alguma coisa depressiva. Não, eles estão sabendo trabalhar o tempo e não fica uma coisa fora do lugar. Foi bem executado, na minha opinião. Antes da gente entrar um pouquinho mais em alguns detalhes sobre o filme, qual que é a tua favorita das três, Roquete? Rapaz, eu acho que eu gostei mais da Mira. Eu gostei muito da Mira. Ela é muito brava mesmo. Então, em termos K-pop, a sua bias é a Mira? Eu diria que sim, eu achei muito... Eu adorei quando falou lá no... Vou já falar que, tipo, não é coisa spoiler, não. Mas aí eles falando que ela foi num desfile de moda usando um saco de dormir. É muito bom. Ai, esses momentos são muito engraçados. Até quando começa a apresentar, né, cada uma delas é muito legal também. E aí só complementando, a minha bias é a Zoe, com toda certeza, eu gosto demais dela. A Zoe também é ótima, ela é toda energética, né? Acho muito bom como o filme ele consegue equilibrar bem, assim, os climas, né? Porque a gente já tem, desde o começo do filme, uma cena de ação super espalhafatosa com o... Porra, caralho, é muito foda, né? Porque o começo do filme ser que elas vão fazer um show num estádio pra justamente terminar de fechar toda essa teia, o Hanmoon, né, que protege o mundo dos humanos do mundo dos demônios, e o avião caindo e elas, tipo, lutando no ar enquanto canta, e aí aqui já começa com os dois pés na porta, que é a trilha sonora desse filme, como não poderia deixar de ser, é um espetáculo. Exato. Eu também, essa cena é muito boa por causa que já mostra um pouco, mostra o que o filme quer oferecer, por causa que mostra elas tendo o seu momento mais descontraído, com aquelas caras, mas na hora de começar a luta, começa a ficar sério e coloca a música lá e ficou muito bom aquilo. E eu também queria dar um reforço muito bom, um reforço nesse filme, por causa que eu assisti tanto em inglês quanto em português. As músicas mudam e de qualquer forma as músicas são muito boas, tanto em inglês quanto em português. Eu gostei muito de assistir os dois. Você chegou a ver ele em outra língua? Não, eu só vi ele em inglês e, por curiosidade, eu vi alguns trechinhos em coreano também. Mas eu assisti ele inteiro só em inglês e eu gostei muito das músicas. Nossa, tanto que de certo vai aparecer na minha retrospectiva do Spotify que Golden e Takedown vão ser tipo no top de músicas mais ouvidas do ano, provavelmente. É uma coisa bem engraçada, tipo, como tem a localização das músicas em português, a música lá do grupo lá dos... da Boy, Soulja Boys. o Soulja Boys, a boy band demoníaca, a música deles do My Little Soda Pop, em português ficou Meu Pequeno Guaraná. É a única língua que não usa soda pop ou refrigerante como... É muito bom. É o Guaraná. Eu adorei isso, meu Deus do céu, adorei ver uns coreanos falando Meu Pequeno Guaraná. A primeira vez que eu vi essa cena, tipo, no TikTok, YouTube, de alguém comentando sobre essa cena em português, eu achei que era montagem. E aí, quando eu fui ver, não, é real mesmo, assim, que eles traduziram a música inteira pra português, e eu achei fantástico, achei muito, muito legal a adaptação que ficou. E aí, comentando um pouco sobre isso, né, eu acho que toda a premissa do filme, ela começa a andar de fato quando a gente tem a apresentação de um boy group demoníaco, e eu acho... É tão bobo, mas é tão legal. Eu acho que isso vale pro filme como um todo. Eu não acho a história dele grande coisa. A história não é tão revolucionária, mas a execução é bem feita.
Exatamente isso. É gostoso de assistir. As conclusões não são, meu Deus, mega revolucionárias, mas é tão bom de assistir, é tão divertido que, pô, eu acho que compensa muito. E aí, essa ideia de a gente ter um girl group das Huntrix ali contra um grupo, um boy group demoníaco, e dentro do boy group eles também têm os estereótipos de grupos masculinos, de, cara, vai ter o cara que faz uma geladeira, de tão bombado que ele é. Tem o cara que é todo fofinho. Cara, é maravilhoso isso, assim, é muito engraçado. Apesar de que dentro do filme, dos meninos ali, só 1, 2 no máximo tem um pouco mais de desenvolvimento, né? Mas acabou que o foco está bem mais nas próprias Huntrix, né? Sim. O que eu acabo preferindo, porque eu gosto muito, muito delas, né? Não, elas são protagonistas, então elas têm que ter o destaque. Os meninos do Soulja Boys tiveram certos destaque aqui e ali, mas não o suficiente para ofuscar o foco do filme, que eram as meninas, né? Mas eu ainda gosto muito da dinâmica deles durante o filme, porque ótimo. A gente tem vários momentos engraçados de interação entre eles, ou momentos até mais tensos. Cara, tem uma cena que eu achei tão maravilhosa, que, de novo, retrata muito o dia a dia de pessoas que consomem K-pop, assim, mas de fan meeting, né, que vai ter o fan meeting dos dois, aí junta, tem o fan meeting das Huntrix, aí tem uma fila, aí depois chega o Soulja Boys. E separa, aí depois junta, e aí começa a ter, tipo, rumor de namoro entre eles, e fã maluco que quer assinar a camisa. Então, tipo, são detalhes tão legais que dá essa vivência pro filme, que dá essa personalidade toda pra ele, que eu acho muito divertido. Tem a fã lá dos chips, né? Nossa senhora. Total. Aquilo lá, tipo, mano, tem até fanart, ela fez até fanart. Sim. Uma coisa também, quando eles começam esse encontro, eles tem aquela fila pra encontrar, se você for ver lá o negócio e tal, eles estão realmente acampados no primeiro lugar da fila. Sim. Então é aqueles detalhes pequenos que mostra que eles prestaram atenção em fazer um filme bem feito, né? Sim. Eu gosto de também como essa dinâmica, então ela funciona muito bem pra dar essa rivalidade entre os grupos, mas também gera momentos de drama legais, porque a gente tem o próprio desenvolvimento da Rumi, né? A gente não vai entrar em muitos detalhes e tal, mas até pra não spoiler muito do filme, mas gosto do desenvolvimento da Rumi como essa dualidade, né, do lado demônio dela e o lado humano. Sim. Não gosto muito de algumas conclusões desse arco dela, mas ainda assim não é o foco do filme, no final das contas. A própria interação dela com eu não lembro o nome dele. O Jinwoo? Acho que né? Mano, eu sou só pra vocês terem noção, eu sou horrível pra lembrar nome de personagem coreano, essas coisas. Mas desse filme eu consegui lembrar. Tipo, eu não sei explicar, eu acho que eu realmente gostei, mas eu sou horrível. Eu sou horrível, uma negação pra lembrar os nomes de personagens coreanos. Mas desse filme eu consegui, porque eles estão trabalhando também, acho que foi um acerto, eles estão trabalhando com alguns nomes mais simples, né? Então eu acho que isso também favoreceu muito deles popularizar esse filme. Então eu gosto bastante, assim, dessas interações que eles têm, tem até momentos bonitinhos, e acho que acaba tudo sendo desenvolvido de uma certa forma bem equilibrada, tanto do romance deles, quanto o próprio drama da Rumi. Acho que tudo isso funciona muito bem. Exato. Mas sim, dá aquelas tensões do relacionamento da Rumi, não só com o próprio Jinwoo, mas com ela mesma e com a Huntrix. Fica aqueles conflitos e querer solucionar, né? Achar um equilíbrio, ou tem que acabar com um pra ter o outro, ou não tem nenhum. Fica aquelas dúvidas até finalmente resolver. E nessas indas e vindas da Rumi e do Jinwoo, a gente tá esquecendo de dar o destaque pro melhor personagem do filme? Nossa, mas eu ia puxar isso exatamente agora. Tu leu meus pensamentos? Vai, porque nós temos o gato com cara de chapado e o passarinho com cartolinha, que são maravilhosos. Eles são ótimos. Uma coisa, ele não é um gato em si, ele é um tigre. E uma coisa, o nome dele é Derpy. A cara desse tigre é maravilhosa. Eu ria toda hora que ele aparecia, na moral. Eu adoro a cara dele, eu adoro as coisas que ele faz, e até mesmo ele sabe ser fofinho perto lá do final, né? Você sabe do que eu tô falando, né? E eu também adoro o contraste dele com o passarinho, por causa que o tigre faz lá as coisas, tipo, derruba as coisas, ele tem toque, ele derruba as coisas e quer colocar de volta. E aí o passarinho fica,
De novo isso! A cara de puto do passarinho que não aguenta mais é muito bom. E ele é mala. Eu ria muito. Ele é mala, eu adoro que a Rumi pergunta pro Digimon de tipo, por que o pássaro tem uma cartola? Eu fiz o chapéu pro tigre, mas o pássaro não para de roubar. E ele tipo, eu roubo mesmo. É bom demais. E na verdade, tem uma coisa bem engraçada que eu queria te falar dessa interação. Isso aí não é uma piada aleatória. É baseado em uma coisa de cultura coreana mesmo. Ah, que legal. Eu vi vídeos disso e até dei uma olhadinha, mas em resumo, é que arte era uma coisa que todo mundo podia fazer na Coreia. Então, tinha gente, ou arte mais normal, mais pacata, de gente que fazia artes de tigre e de um pássaro. Só que as feições são sempre distorcidas para imitar. Por isso que tem o Derp tem a cara dele. Por causa que nessas artes mais plebeias, eles faziam o tigre com a cara mais esquisitinha. Por causa que o tigre representava a superioridade. Tipo, o pessoal que tá no poder, no comando. E o chapéu significa liderança. Mas a questão é que eles fazem com essa aparência tosca por causa que é um jeito de criticar a liderança fazendo decisões estúpidas. E o passarinho roubando também fica roubando chapéu pra... É o desejo do pessoal roubar, tirar o comando de gente que não merece, mais ou menos. Que da hora, então, nossa, que legal. É uma piada que tem sentido, é baseada, que eu mostro mais ainda. Esse filme foi bolado, ele fez pesquisa. Tanto que, tipo, eu ouvi falar que, tipo, ele teve alguns anos da concepção, tipo, 1 ou 2 anos de concepção de ideia e mais uns 4, 5 anos de botar ele fazer execução. Tipo, 1, 2 anos de ter ideia e desenvolver, e o restante dos anos foi mais pra colocar na prática, tipo, pesquisar, executar. Então eles fizeram a pesquisa. E não fez uma coisa nas coxas ou pegou elementos legais para fazer. Tanto que isso até reflete mesmo nas armas da Sankrix, por causa que toda Sankrix tem uma arma única, né? Quando a gente pensa elas matando demônios, a gente pensa um pouquinho dos Demon Slayer do anime, que é o que tem o pessoal da katana e essas coisas, né? Não tô certo? Aí a gente vê a Sankrix, a gente vê elas usando a Rumi usando aquela espadona e já pensa que é a katana, a Zoe com aquelas coisas de atirar pensa que é tipo umas kunai. E é legal demais. E a Mira com aquela labareda lá gigante. Não, aquilo lá são tudo que elas usam são, pelo que eu vi, são coisas realmente ligadas à cultura coreana. Que a espada da Rumi não é uma espada em si, é mais é uma espada para repelir espíritos demoníacos. É uma espada de ritual. Ela não tem coisa cortante, ela não tem uma borda cortante. A mesma coisa com a da Zoe, não são kunais, são tipo uns adornos que são também pra repelir. E o da Mira não é um Guanyu em si, é uma versão menor que tem na cultura da Coreia. Eu esqueci o nome, mas eu tenho certeza disso. Que eu vi que não é um Guanyu em si, porque o Guanyu é muito maior, ele é bem mais comprido. Fui dar uma pesquisada enquanto tu comentava. O nome da espada da Rumi é um Sangyeom. Isso. Da Mira é um Gokdo. E da Zoe é um Shinkawa. Exato. Da hora, muito da hora. Não sabia disso. Bela curiosidade, Rocket. Sim, então, é só pra provar que, tipo, eles não pegaram elementos que são maneiros no geral, mas sim elementos que são da cultura e fazem sentido pro filme. Então eles realmente pesquisaram as coisas antes de fazer. Então eu dou muito parabéns pra produção do filme por ter feito o dever de casa, né? E eu gosto até de como as cenas de ação, assim, também são muito bem coreografadas. Muitas vezes junto com a própria música tocando de fundo, ou pra mim a minha cena de luta acho, favorita é aquela do trem, quando elas estão cantando takedown junto. Então, porra, essa cena é muito, muito foda, assim. Eu acho que as coreografias são muito boas, a forma como a luta funciona é muito boa.
e acho que tem vários momentos legais, assim. Então é sempre esse equilíbrio e essa personalidade que o filme sempre transborda. Uhum. Eu gosto muito da luta que elas estão começando a fazer o takedown, e aí elas estão desenvolvendo a música enquanto estão lutando com as novas ameaças de demônio que tá surgindo. Até mesmo quando ela ataca o demônio e fica pom, 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 pom. Isso pode ser o ritmo da música. Aham, é muito legal essa parte. E eu gosto também, a gente não vai dar spoiler, mas gosto da última apresentação do Soulja Boy também. Essa aí é muito boa, tanto em português quanto em inglês. Meu Deus do céu. Acho incrível essa música. Eu fui recentemente numa festa, a fantasia de K-pop, e a quantidade de gente fantasiada com o figurino deles dessa apresentação, cara, muito foda. Posso falar uma coisa muito engraçada? Aqui perto de casa tem o shopping do Passeio das Águas, é um shopping, né? Que lá tem a loja Daiso. Eu fui lá dar uma olhadinha pra comprar alguma coisa, ou só realmente eu gosto de ficar fuçando. Do nada começou a tocar a música do santuário. Que foda. Eu fiquei, não acredito que eles colocaram isso. Eu fiquei rindo, tipo, não acredito. Ai, meu Deus do céu, eu fiquei sem acreditar. Antes da gente ir pros pensamentos finais, eu só queria dar um destaque também de um outro personagem que é muito importante pra história e também pra Hankrix, que é o Bob. O manager delas. O gerente, o produtor delas. Que ele quebra o estereótipo de produtor cuzão de filmes que envolve música. Porque ele é um dos melhores produtores que eu já vi. Ele coloca as meninas em primeiro lugar e a música, a produção em segundo. Ele realmente se preocupa com elas. Tanto que ele executa os passos delas enquanto elas estão praticando. Uhum. E até mesmo quando elas estão apresentando, ele também fica dançando. Tem muita gente teorizando que o Bob, na verdade, foi o primeiro fã delas antes de virar o produtor delas. Ah, caralho, foda. Por causa que ele realmente conhece elas, se preocupa com elas e, pelo que ele falou naquela ligação dele, ele não recebe tanto assim em questão da produção. Então ele tá fazendo isso por amor a elas e pelo K-pop. Sim. Então isso é fantástico. Eu adoro que eles fizeram um personagem que não é cuzão. Eu gostei disso também. Uma última curiosidade, em inglês, quem faz a voz do Bob é aquele ator que é o Ken Jeong, que faz o Sr. Chow no Se Beber Não Case. Ah, nossa. Ele que é o Bob, ele faz a voz do Bob. Eu não tinha me ligado, caramba. Então, mano, eu adoro ele, por causa que é o Se Beber Não Case, é a série lá do Community. Toda vez que ele aparece, ele faz o papel dele muito bem. E eu adoro ele. Então acho que a gente pode ir para nossas considerações finais. Sim. E, não poderia recomendar mais o filme para quem não assistiu ou para quem já assistiu também. E tendo a visão de alguém que está muito imerso dentro do K-pop, que eu basicamente respiro K-pop quase o tempo todo. A gente tem um congresso muito bom nesse episódio. Você afundado no K-pop, eu tô de boa aqui no meu cantinho. Mas assim, pra mim é o que mais me pegou no filme. É esses detalhes, essa coisa tão reconhecível de quem, sei lá, adora ver vlog, por exemplo, programa de auditório, programa de entrevista, fan meeting, essa coisa assim. Ver tudo isso, que são coisas que eu acompanho de grupos reais dentro de um filme e tão bem feito, com tanto carinho e até, dando uma brincada com esses assuntos, eu achei tão legal. Além das músicas serem excelentes, além do próprio Twice tá no filme, né? O Twice, grupo de K-pop, que eu amo. A gente tem no Charts, quando tem a questão da posição de Golden dentro do filme, tá lá que o Golden supera o Twice, o que foi algo que eu dei um grito quando eu vi. Ou mesmo quando acaba o filme e aparece as próprias meninas do Twice gravando a música, que tem uma versão delas, né? Que é a de Hyo, a Junghyun e a
a Chaeryeon, elas cantando a música, gravando na própria JYP. Assim, é tão legal ver isso acontecendo e é como se fosse essa extensão do mundinho K-Popper, assim, pra fora da bolha. Então, é algo que me pegou muito. As músicas são excelentes e, eu só não poderia recomendar mais. Inclusive, terminando esse episódio, vão no cinema assistir o filme, porque vale muito a pena. Sim, é uma experiência bem única esse filme, por causa que te pega de surpresa, mas você fica por causa da produção. É tudo bem produzido, é gostoso de ver, é gostoso de ouvir. O filme ganhou prêmios também, ele ganhou 2 prêmios, como, pelo que eu tô vendo aqui, no K-World Dream Awards, ele teve, a música do Soda Pop, o Meu Pequeno Guaraná, foi indicada. E a música do Golden que ganhou melhor OST. Muito foda. E também no Celebration of Asian Pacific Cinema Television, ele ganhou de melhor animação. Muito massa. Então, várias indicações, vitórias aí. E também até teve, recentemente, acho que a música do Golden teve CD de platina, não foi, Hilário? Eu acho que foi. Então é um filme bem produzido, vale muito a pena conferir, gente. Mesmo que você não seja do K-pop, eu não sou muito do K-pop, minha única experiência prévia ao Guerreiras do K-pop foi o KDA do LoL. Ótimo, Então, a gente tá tendo aqui os 2 escopos, que é tipo, o cara afundar no K-pop e o cara que não tá muito longe do K-pop. E aí, a gente fechar, Roquete, qual que é a sua música favorita do filme? Olha, eu gosto... Nossa, cara, você me pegou. Por causa que eu acho que tem uma... Peguei, né? Tem 3 que eu adoro, e muito engraçado que 2 são dos Soulja Boys. Mas eu gosto muito daquela primeira música delas, que é o... Like a Lullaby. Começa o filme. Não é Takedown? Não é Takedown, não. É a primeira lá. É do avião, né? É a do avião. Adoro essa. Eu gosto do Soda Pop, mas eu gosto mais da versão português, né? E eu gosto muito da última, do Sanctuary. Pra mim, a minha favorita, eu fico muito entre Takedown e Golden, mas eu acho que ainda gosto mais de Takedown. Acho muito foda essa música. Mas Golden cresceu muito em mim também depois do filme, porque a quantidade absurda de idols de K-pop que eu gosto fizeram cover dessa música é uma loucura. Então, assim, eu já vi essa música sendo cantada por muita gente diferente, e toda vez que um grupo que eu gosto muito faz cover, eu fico todo emocionado, assim. Então, é muito legal. Mas no final, todas as músicas desse filme são excelentes. Você consegue ficar ouvindo elas e não cansa, é gostoso. E você pode pegar qualquer linguagem que você quiser, do inglês ou do português. E eu adoraria, para um futuro, ver mais delas, assim, mais de K-pop Demon Hunters. Tipo, eu amaria uma série animada, por exemplo, vendo o dia a dia delas. Elas vão fazer um comeback com um álbum novo, e elas estão lá ensaiando a coreografia, vão fazendo show, e aí tem sei lá, um arco narrativo das caçando demônios. Cara, isso seria pra mim maravilhoso. Eu ia ficar apaixonado se alguma coisa assim existisse. Então, Netflix, faça uma série animada, por favor. Eu fico com medo de pedir uma série animada, por causa que eu já sei de algumas coisas que ganham uma série animada, não ficou tão bom assim. Mas... isso é verdade. Então eu tenho medo de pedir uma série animada, mas eu gostaria de ver muito mais um filme ou alguma coisa assim, pra explicar um pouquinho mais da situação da mãe da Rumi. Isso é verdade. Isso aí é o que eu tô mais curioso. Que eles não explicam direito o filme. A gente só sabe isso superficial. E foda-se, deixa pra imaginação. E é isso que eu tô mais curioso. Que é a única crítica que eu tenho ao filme. Não explicou isso e trata como se fosse uma coisa que... aconteceu, gente. Aconteceu aí. Mas fica a recomendação, então, para todo mundo assistir o filme, assista na Netflix, assista no cinema, ou, enfim, de qualquer forma. O importante, assista. E corre lá no Telegram com a gente e troca uma ideia sobre o filme. Vai ser muito bom ter esse contato com os nossos ouvintes. E também a recomendação para caso você não seja imerso no mundo de K-pop, como o próprio exemplo do Roquete, vai lá e assista, porque eu tenho vários amigos que gostaram muito do filme, mesmo não sendo imersos nesse mundo. E aí, inclusive, uma dessas pessoas é um dos nossos apoiadores Ficha de Ouro,
que apoiam no nível máximo lá no Catarse, que no final do episódio nossos fichas de ouro recebem um agradecimento especial, que eu vou dar daqui a pouquinho, mas também os nossos fichas de ouro podem votar em um episódio por mês, para ajudar a gente a escolher um tema. E o tema de hoje, ele foi escolhido pelos nossos fichas de ouro. Então, entre lá no nosso Catarse, ajude a gente a partir de R$5 e você pode ajudar a gente a escolher um tema aqui por mês. Então, muito obrigado ao Bruno Felipe, que foi uma das pessoas que voltou para ter esse episódio. E também muito obrigado ao Perfil, ao Pedrinho, ao Lucas Binicor e ao David. A ajuda de todos vocês é muito importante para manter o Fliperama Nerd crescendo, evoluindo e existindo todo sábado. Então fechamos, Roquete? Fechamos aqui, foi muito bom conversar aí desse filme aí que marcou. E acho que desde o lançamento até agora tá sendo um dos top 10 da Netflix em transmissão. É, total. Então, muito obrigado a quem escutou até aqui. Até o próximo episódio. Valeu, tchau! Até a próxima, minha gente! Sintonia Criativa.